Opa, tudo bem? Como vai? Seguinte, aqui Ricardo, prazer falar com você hoje. Queria que você soubesse que hoje eu vou abordar um assunto diferente, que é sobre o que eu vivi de fato dentro da indústria do timeshare nos últimos anos e principais inconvenientes, erros, impasses que eu vivi ou passei durante os últimos 10 anos aí na indústria do timeshare, vivendo, planejando, estruturando, lançando com várias salas em algumas cidades, em alguns destinos, né? E o que eu passei com isso, desde todas as perspectivas, e o Paulo está aqui do outro lado, que preparou alguns comentários para a gente explorar esse assunto melhor. Assim, Paulo, prazer estar com você aqui de novo. Muito Igualmente, meu querido. E é isso, cara, vamos abordar um pouquinho dessa sua história, que eu acho que você tem uma trajetória muito incrível dentro do timeshare e tem muito a acrescentar para a galera, tanto que quer começar, como também para quem já é experiente, que é sempre bom a gente pegar as experiências de outras pessoas e assim, conseguir aprender, principalmente com os erros que outras pessoas acabaram cometendo também, acabaram passando. E assim, já para a gente iniciar e também para dar uma introdução bacana, para nivelar o assunto, eu queria falar de planejamento, Ricardo, porque a falta de planejamento é algo que assola a grande maioria dos empreendedores iniciantes em qualquer ramo. E não no timeshare. Não no timeshare? E por que você enxerga dessa forma? Não no timeshare no Brasil. Não no timeshare no Brasil. Ah, entendi, a nível nacional. Uhum. O timeshare no Brasil, em grande medida, desde uma perspectiva global do que eu conheço, tem funcionado por meio de empresas especializadas em prestação de serviço de consultoria para aqueles empresários que desejam ter sua própria operação de tempo compartilhado no seu hotel, nos seus hotéis, ou no seu empreendimento turístico imobiliário, ou os empreendimentos turísticos imobiliários que você possui. E essas empresas que têm esse tipo de empreendimento, hotel ou empreendimento turístico imobiliário, né, que tipo um flat, um hotel com quartos que vai ser vendido, né, tipo esses dois, ou a pessoa que já tem seu hotel, os dois, por um motivo ou por outro, em algum momento, tomam conhecimento da existência desse sistema. Essas pessoas acabam provavelmente conhecendo uma consultoria ou indo a algum evento dos propriedade compartilhada no Brasil. Eu acredito que um dos grandes lugares onde o mercado de propriedade compartilhada se desenvolveu no Brasil nos últimos anos foi em eventos, onde tem grande parte das maiores e melhores empresas de prestação de serviços de consultoria especializada para tempo compartilhado, seja para propriedades em tempo compartilhado ou para direitos de uso em tempo compartilhado, mas em definitiva no tempo compartilhado. E essas empresas, que são empresas de consultoria, de implantação e desenvolvimento e gestão de empreendimentos em tempo compartilhado, seja hotéis existentes ou propriedades compartilhadas em desenvolvimento como empreendimentos imobiliários, em ambos casos, quando tem essas empresas de consultoria contratadas, essas empresas já têm tabelas, arquivos, padrão quase, que fazem parte do seu acervo de documento da empresa de consultoria deles e que com isso, lançando os dados adequados ao que o empreendedor quer ou tem no empreendimento, geram um planejamento fácil e direto. E isso costuma funcionar bem pra caramba. De pôr no papel e enviar por e-mail o Excel. Sim. Isso funciona. Eu não conheço uma empresa de consultoria no Brasil que não faça isso assim. E eu não conheço nenhum empreendedor do Brasil que não receba esse arquivo e eu entendo, né? Quem conheço recebe esse arquivo, vê fluxo de caixa, vê previsão de custos, vê, sabe, tipo um overview do empreendimento, mas também cada abinha do Excel com uma visão específica, né? Você vê o imposto, você vê custos com mão de obra, sabe, tipo terceirizados, contabilidade, energia, sabe? Bem feito. Os que eu conheci, os que eu vi do setor, de tabelas de planejamento do empreendimento, são de bom nível, boa qualidade, eu diria. Maioria, tudo que eu conheço, boa qualidade. Então, no maioria do mercado, das empresas do mundo, no planejamento não é uma coisa que seja tão comum. No timeshare, no Brasil, corrigindo, né? Só no timeshare no Brasil, o planejamento existe porque há uma tendência a contratar empresas de consultoria. Quando você começa seu negócio da mesma maneira que nós contratamos uma empresa de consultoria quando começamos e tínhamos uma empresa prestando serviço no nosso primeiro ano. Então você recomenda para quem está começando a contratar? É essencial, né?
É porque não tem uma forma de uma empresa que não está no setor. Primeiro, é um setor baseado em pessoas e líderes de pessoas. Então eu não consigo começar se eu não tiver alguém para me assessorar. Então, se você não tem pessoas, líderes de pessoas, tipo, não tem como começar, né? Não sai do zero. Minha recomendação, de fato, é, claro, você tem que pegar uma consultoria. Claro. Bacana. Precisa. Eu acho que não tem como a empresa entrar no setor se não faz, tipo, uma sociedade com outra empresa, né? Que isso ainda requer mais nível de confiança, eu acho mais difícil. Eu já tentei, não fiquei muito feliz de fazer parceria com alguém que quer entrar no mercado. Não funcionou bem, não. Tipo, uma pessoa que não entende, que não está dentro do setor e uma que entende, não é uma coisa fácil de lidar no dia a dia. E eu acho que um dos principais impasses que as consultorias vivem é que entram, que trazem no setor alguém que também não entende do setor, né? Dessa questão de pessoas, de líderes de pessoas, de estado de espírito, de clima de uma equipe de vendas e marketing, de mentalidade, de construir uma cultura comercial, uma cultura de abordagem, uma cultura de determinação, uma cultura de atendimento. Uma cultura empresarial, né? A empresa de consultoria tem a dela. Você é uma empresa, talvez já existente, que tem sua própria cultura empresarial. Aí, isso para casar não vai ser imediato, mas a empresa tem que entender que tem que acontecer. Também conheço empresas que passam anos e anos e anos, talvez décadas, com parte do serviço terceirizado com uma empresa de consultoria, e tem empresas que não passam muito tempo com empresas de consultoria. Por acaso, recentemente, IMG, depois de uns 8, 9 anos de não trabalhar com uma empresa, 8 anos, de não ter nenhum acordo com nenhuma empresa de consultoria terceirizada, a gente tem feito uns acordos muito legais com empresas terceirizadas com consultoria nos últimos 5 meses já. E que estamos bastante felizes com a maioria delas. Estamos bastante contentes. Então, eu acho que quando a empresa está num certo nível e a consultoria tem um certo nível, é mais fácil esse acordo funcionar que quando é um novo entrando no setor, com uma consultoria entrando no setor que manda uma tabela com planejamento, e a relação está baseada numa tabela que tem lá no planejamento. E o contratante e o contratado talvez não tiveram tempo ainda de identificar muito bem e de repassar um para o outro os desejos ou as dificuldades, ou vantagens ou desvantagens, ou desafios do setor, sabe? Eu acho que isso vai se vivendo com o tempo e vai se percebendo com o tempo, mas esquece tudo, pessoas e líderes de pessoas, não importa, pessoas e líderes. E sabe, é muito engraçado porque está muito claro para todo mundo que o grande desafio do setor, eu acho que está claro para a maioria das pessoas, que o grande desafio do setor é pessoas e líderes de pessoas. Mas, porém, não está tão claro para todo mundo que existe um setor dentro das empresas que é a máquina que faz que as pessoas e líderes de pessoas estejam bem, ativos e alinhados com a cultura empresarial. E é esse recursos humanos como um todo, né? Onde recursos humanos têm a identificação de perfil, seleção, treinamento, alinhamento de cultura empresarial. Uma vez que você entendeu o que uma empresa de propriedade compartilhada, desde uma perspectiva comercial, precisa para ter sucesso, e eu estou dizendo comercial, mas eu diria vendas, marketing e pós-venda, precisa para ter sucesso, é uma questão de recursos humanos. Me pergunta aí, se você vai abrir uma empresa agora de propriedade compartilhada, vai iniciar o seu novo divisão de negócio para iniciar com propriedade compartilhada, o que é o primeiro que tem que fazer? Obviamente, você tem que considerar um trabalho sério e severo em recursos humanos que engloba tudo isso, né? A identificação de perfil, seleção, treinamento, alinhamento de cultura e manutenção de alinhamento de cultura, identificação com a empresa e produto, constante e perpétuo, e depois tem um trabalho que é quase terapêutico, que é essa coisa do setor de que quando eu vendo eu sou o melhor cara do mundo e se eu passo 2 dias sem vender eu sou a pior merda do planeta, que é uma dor constante na vida do profissional do setor e que precisa estar em constante trato, isso precisa ser cuidado constantemente, né? Por isso que tem muitos líderes que têm autênticos seguidores, que têm fãs quase da gestão, e tem líderes que têm ou inimigos ou não conseguem gerar relações que são válidas ao longo do tempo. Porque mesmo que às vezes a pessoa possa sair da sua empresa e voltar e tal, ou possa ter experiências em outros destinos e tudo mais, mas não se cria uma relação boa, sólida, que pode ser produtiva ou muito válida ao longo do tempo. Nesse caso, eu iria fazer uma pergunta agora, que é justamente, eu acho que você já respondeu um pouco com essa declaração que você acabou de dar, que é
Quando a pessoa está começando, né, quais são os principais pontos que devem ser avaliados e mais bem planejado por quem deseja empreender no timeshare? Seria, por exemplo, o financeiro, a equipe, o produto, mas pelo que você está falando, seria justamente essa questão dos recursos humanos, né? O timeshare, o fractional, é um setor que tem um ponto de equilíbrio de fluxo de caixa distante. Mas pode ser muito mais distante ou até perpetuamente inalcançável, ou o período de encontro com seu fluxo de caixa positivo, ou ponto zero, break-even point, pode ser atingido com menos tempo. No exterior, tem uma coisa sobre financeiro que simplifica o processo muito, que tem crédito. Então, a pessoa compra um fractional, como você hoje, um timeshare. Essa pessoa hoje assina um contrato, se faz uma pré-aprovação de crédito e amanhã você recebe o valor integral da venda como empresa. Paga as comissões para a sua equipe e o saldo é seu lucro e acabou a operação desse cliente. Agora só no relacionamento com o cliente para fazer reservas, viajar, intercambiar, ajudar, né? Tipo acompanhamento do membro. Mas já o trabalho da compra e venda terminou. No Brasil, eu desconheço que exista alguma linha de financiamento nesse sentido. Então, o prazo de recebimento do contrato passa a ser de um dia, ou de 7, ou de 15, alguns lugares até 15, porque tem o que chama de cooling off period. Cooling off period é período de reflexão. Eu acho que na América, nos Estados Unidos, é 7 dias. Você não pode pegar um centavo de ninguém em 7 dias, você explica, mostra como tudo funciona, aí fica freio em 7 dias no contrato. Se em 7 dias ele não diz que não quer, você pode continuar o contrato e ele pode pagar e já é proprietário de um tempo compartilhado. Na Europa é 15 dias, é pior. Na Europa tem um cooling off de 15 dias, muito longo o período de reflexão, mas está assim. No Brasil, tudo que eu conheço sobre isso é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, mais parecido com cooling off. E fala em 7 dias desde que a venda esteja feita porta a porta, ou seja, fora do estabelecimento comercial, por telefone ou pela internet. Então, quando você comercializa pela internet, você tem um período para dar, ou telefonicamente, você tem um período para dar de reflexão, mas quando você comercializa na sala presencial, teoricamente, não há período de reflexão. Então, depois desse período de reflexão existente em cada país, a pessoa recebe um crédito com valor total de uma tacada só lá fora, e no Brasil você começa a receber suas parcelinhas em 20, 30, 60, 80, 100 parcelas que for. Então, imagina se para uma empresa no exterior, no primeiro mês colocar um número qualquer, 1 milhão em venda, e recebe 1 milhão na caixa, e gasta, sei lá, 300 mil em comissões, colocando um número qualquer. Custos da venda, comissão e tudo mais, quase 300 mil. A propriedade custou, sei lá, que vendeu por 1 milhão, custou 150 mil, 200 mil, o que sobra, os 500 mil, é margem da operação, sabe? Entendeu? 200 mil custo, então 20% seria custo do patrimonial do imóvel, 30% seria custo vendas, marketing operacional, tira os 50%, o outro 50% seria margem espetacular. Talvez tenha que tirar despesas financeiras, tudo mais, não estou fazendo um centro de custos, né? Mas tipo, grande resumo da conta. Poderia ser esse no exterior. No Brasil, tudo isso é diferente, porque esse milhão que você vendeu, você talvez vai receber em 60 meses, em 90 meses, certo? Isso acabou de complicar. Como paga as comissões? Que data? Se está ativo, se está inativo, se cancela, se suspende, se fica inadimplente uma parcela. Isso acaba complicando tudo. Então, entender de suas finanças, que vai ser necessárias para suportar esse fluxo de caixa, até virar seu caixa no verde, sair do vermelho, azul e verde, entrar no verde. Como você vai fazer isso? Entendendo suas finanças e as finanças de uma operação nada simples de propriedade compartilhada. Cancelamento e inadimplência fora do normal, no mercado, estou dizendo, comparado com o mercado imobiliário, por exemplo, ou outros mercados, mas altamente manipulável, ou não manipulável, altamente alterável, depende de como você trabalha. Então, mesmo cliente, mesmo contrato, mesma parcela, atendido por João ou por Pedro, tem outro número de inadimplência e de cancelamento. Entendeu? Depende de novo da pessoa. Mas você precisa conhecer as finanças disso. Mas vai depender da pessoa que você vai pôr lá para atender, como você vai ter treinado de bem ou de mal. E eu acho que quando você explicou a questão das consultorias, acabou que respondeu também uma parte dessa próxima pergunta, que é o seguinte: em muitos mercados eu não consigo entrar se eu não conhecer de fato o mercado, se eu já não tiver um estudo prévio e tudo mais. Mas a consultoria, ela me dá essa segurança? Eu posso entrar hoje no timeshare, por exemplo, sem conhecer de timeshare? Ou eu precisaria estudar antes o mercado
para poder conseguir me dar bem dentro do mercado de timeshare? Eu conheço dois tipos de pessoas, cara. Conheço um cara que passou uns 3 ou 4 anos estudando, participando de todos os eventos e depois começou seu timeshare, não foi grande coisa. E também conheço um cara que se decidiu em 3 meses e também não foi grande coisa. Não existe um parâmetro. Não sei responder essa pergunta. É porque pela minha experiência vi as duas coisas e vi as duas coisas no... Cara, é um mercado que a tabela de Excel é tentadora. Eu quero que você imagine agora por um segundo aquela coisa da gente se colocar na pele de outro, né? Quantas vezes eu estou aqui me colocando na pele de um liner, de um closer, de um OPC, né? Quantas vezes eu estou aqui fazendo isso? Agora, você, OPC, liner, ou closer, ou front back, se coloca na pele da empresa por um segundo, do empresário que está entrando no setor. E tem 2 grandes empresários no Brasil do setor, talvez. Um empresário é um já hoteleiro que quer suprir uma baixa de faturamento grande fora de alta temporada. Tem uma queda muito brusca de faturamento e o timeshare vai fazer que seja suprida essa baixa com receita recorrente das parcelas e das taxas de manutenção e utilização que houver. Esse é um empresário do setor. Depois você pode ver até qual é a empresa que se trabalha dos dois. E outra empresa do setor é um empreendedor do setor mais imobiliário. É assim que nós chegamos aqui por acaso. É um empreendedor do setor mais imobiliário. E esse empreendedor mais do setor imobiliário, ele vê um prédio que venderia por 10 milhões de VGV valer 100 milhões. Imagina que você tem essa caneta que vale, sei lá, R$2 e pode vender por 2 mil. Sei lá, um absurdo desse tipo. 10 milhões vale esse empreendimento vendido, ou 100 milhões. Você está multiplicando por 10, sei lá, 200 para R$2.000. 20 para 200, né? Exagerando, porque é um número muito pequeno, né? De 2 para 2.000, né? Para você dimensionar isso um pouco, né? Sim. Eu te falo, olha, se em vez de vender essa caneta para uma pessoa, você vende para 20, o direito de usar cada uma, 26, cada um terá a caneta 2 semanas por ano, você vai ganhar R$2.000. E isso aparece no Excel, de uma forma macro. Esse empresário do setor imobiliário que tinha um empreendimento que tinha VGV de 10 milhões e agora pode ter 100, querendo ou não querendo, inevitavelmente você bateu no coração da ganância da pessoa, pelo menos da ambição, né? Porque ganância é pecado capital, sei lá, mas a ambição despertou inevitavelmente, né? E para o cara que vê o hotel no mês de maio despencar de ocupação, ou ter muita ocupação no final de semana e nada na semana, e você mete ali uma solução que a média de diárias que as pessoas vão se hospedar com o timeshare vai ser de 7 ou de 5, e vai aumentar muito a média de diárias que a pessoa passa, e vai passar de ter muita demanda no final de semana e pouco na semana para ter muita na semana toda. Ou essa pessoa que em maio não ter um cliente, tendo ocupação de 20%, e com essa receita vai estar faturando alto ainda, parece que o timeshare ou fractional vai salvar a vida do cara. E essas são as duas pessoas que entram no mercado. E eu era esse daqui que pensava que o empreendimento que valia 10 valia 100. Eu era esse cara. E eu não pensava isso por nada. Isso que dizia o papel. Isso que me mostraram. E eu lembro de um Excel que em 10 meses eu virava break-even point e entrava no verde, mas com cerca de 2 milhões de reais investidos em fluxo de caixa negativa só para a sala de vendas e equipe comercial. Então eu entrava numa curva de uns 2 milhões negativo para manutenção de sala de vendas e curva negativa de comissões versus recebimentos durante 8 meses. Mais ou menos, né? Não estou muito preciso nisso. E depois do 8º mês, a curva começava a virar, chegava a atingir break-even point de caixa não dava negativo. Cara, depois de 18 não tinha feito isso e depois de 36 também não tinha feito isso. Estava 8 no papel. Nem 8, nem 18, nem 36. Eu acho que lá para os 36, 40 meses de eu estar no setor, 36 a 40 meses, não por nada em especial que eu vou contar agora, mas através de algumas estratégias de questões relacionadas ao financeiro comercial, casando essas duas coisas, como são as finanças do negócio de timeshare e como funciona a parte comercial, e estou dizendo comercial em relação a pessoas, líderes de pessoas e remunerações, tudo misturado. Como isso era possível? Casando isso bem, começamos a fazer um break-even positivo a partir disso. 36 a 40 meses, eu diria. E não me lembro exato, né? E o que devia ser 2 milhões virou 4.800. Ou 1.800.000 virou 4.800. Ou 4.600. De break-even negativo. Não é break-even negativo de obra não, viu? Se eu contar a obra, era muito, muito mais milhões. Porque a obra, quando a gente começou, o que a gente tinha já estava construído. A gente entrou no setor sem obra para fazer, né? Sim. Então é só operacional, pronto, né? Nesse caso, né? Custos, não é nem operacional, não. Custos de vendas, marketing e pós-venda. Para vender, é custo de vendas, marketing e pós-venda e tudo relacionado a isso, né? Me pergunta se alguém me diz isso, se eu tinha entrado. Realmente é assustador, viu, cara? Não tinha entrado. Só que eu acabei aprendendo, inevitavelmente. Você se apaixonou, né, pelo mercado, né? Depois. Eu me apaixonei pelo mercado.
Cara, eu comecei a fazer frases com o tempo do tipo, eu já nasci para isso, não sabia. E eu imagino que você que está ouvindo também já fez essa frase algum dia. Mas eu comecei a fazer frases do tipo, cara, quando eu desenhei aquele projeto, aquele empreendimento com aquela piscina, aquilo era um timeshare. Então, na verdade, faz 20 anos eu já desenhei um empreendimento para timeshare. Só não sabia ainda, né? Só não sabia que aquilo era um timeshare, um fractional, né? Bacana. Isso foi muito engraçado, mas eu me via usando as lógicas de como gerir um negócio, uma operação com equipe de marketing e de vendas. E eu via como conseguia impactar elas positivamente com isso. E eu comecei a perceber que eu gostava muito disso. E eu faço frases ainda hoje do tipo, eu faria isso de graça quase. Não faço não. Mas eu faria quase de graça, sabe? Porque eu sou apaixonado mesmo por isso. Cara, eu gosto de fazer isso do nível das coisas, talvez 3 ou 5 coisas que eu mais gosto na minha vida. É ser um empreendedor ou trabalhar, mais que ser um empreendedor, estar no segmento de timeshare. Mas não só de timeshare na parte de vendas, marketing, pós-venda, administração do negócio, ou ser empreendedor, ou ter criado da forma que a gente criou isso, com tanto esforço, dedicação, cuidado e aprendizagem. Também pelo que a gente proporciona para a família, pelo outro lado, né? E muitos dos esforços que a gente faz, que é loucura que a gente faz, tipo, a taxa de utilização, a taxa de intercâmbio só parcela em 2, ou não parcela. IMG parcela, faz um cartão pré-pago no nome do cliente, a gente faz o parcelamento, sabe, o cliente paga a parcela para nós e nós repassamos a vista, sabe, para ajudar o cliente, facilitar. Não tem tanto destino em tal região, vamos IMG lá encontrar destino para dar para o cliente, entendeu? Então, esse instinto de melhorar, atingir o coração do consumidor, e quando você vê dar certo, é impressionante. E isso não diz que eu sou perfeito, nem que MG é perfeito, nem vou dizer isso, pelo amor de Deus. Não, a gente faz umas carradas, às vezes, que eu, tipo, caio uns 10 cabelos de uma tacada, de algumas merdas que a gente faz, porque, inevitavelmente, somos pessoas, a gente comete falhas, tem dia que uma pessoa está melhor ou pior, né? Mas, tipo, a gente, sabe, errando tentando acertar a caneta. Não, lógico, com certeza. E muito pendente e com uma vontade muito firme e forte de fazer dar certo. Vontade firme e forte, sabe? Uma vontade poderosa de fazer dar certo. De todo mundo. E quem não se alinha com isso quando entra na empresa, não aguenta, Paulo. Você não me aguentaria. É impossível você me aturar se você não tem uma vontade firme e forte de crescer e fazer dar certo. Nisso que você e eu estamos fazendo cada dia mais e melhor. Sim, com certeza. E uma coisa assim, eu tenho pouco tempo dentro do timeshare, mas eu vejo que muito se fala a respeito de problemas de alguns produtos, de algumas empresas. Então, eu fico me perguntando às vezes assim, com essas assessorias que as empresas recebem, quem está começando no timeshare recebe, você imagina que tem algum problema na definição do produto? A IMG já teve, por exemplo, algum problema no passado em definir um bom produto para o cliente? Sabe, eu não conheço todos os produtos, então eu não posso dar uma opinião tão bacana, talvez, mas o que eu sei, tem 2 tipos de produtos que dominam 80% do mercado e são muito parecidos, sabe? Eu não vi nenhuma empresa indo muito longe no trabalho de desenvolvimento e pesquisa em relação ao produto para encaixar e encontrar mais e mais o consumidor e entregar mais para o consumidor e ter um consumidor mais feliz. Eu encontro as pessoas, sabe, copiando o processo de comercial e copiando o produto dessa empresa para outra. Lá fora é diferente, sabe? Tem empresas muito criativas com produtos super sofisticados que dá 10 soluções diferentes, mas não tenho visto isso por aqui. Esses dias, cara, estávamos fazendo um treinamento, desculpa de cortar, mas me veio na cabeça, com uma equipe e estava explicando os detalhes do produto. Assim funciona assim, isso pode, isso não pode, isso é assim, isso não é assim. E a pessoa fala, tá, Ricardo, você falou um monte de coisa boa. Me diz, então, qual o problema? E falei, cara, o problema é que você enxerga até onde você vê. Você está achando isso muito legal porque você trabalhou toda a sua vida ali. E assim que você viu o mundo. Isso não pode, isso não dá, isso não tem. E você vê na SMG, isso pode, isso tá, isso tem, sabe? E agora você fica pensando que isso é muito legal. E o que você está achando muito legal, eu estou achando uma coisa que tem muita oportunidade de melhoria. Porque eu já estou vendo os problemas do momento que eu estou vivendo. E eu conto essa história 10 vezes. O cara que tiver preguiça, que não veja. Mas o cara que tiver vontade pode descer e procurar desenvolvimento de produto MG, cara, ouvir o consumidor, entender o que ele quer. Tem toda uma história para isso, desde como vendíamos imóveis a como temos o clube de férias para proprietários de frações mais flexível que existe no mercado do que eu sei. Se você conhece outro, eu vou adorar saber, né? Mas não conheço tanta flexibilidade, né? Eu não conheço. Não estou dizendo que é nada de melhor nem de pior, nem nada. Estou dizendo, eu não conheço tanta flexibilidade com tantos destinos de uma forma tão vantajosa. Não conheço. Por quê? Desenvolvimento e pesquisa de produto. A galera vende um produto e a galera passa anos querendo se desenvolver em vendas. É verdade. Tem que estar se desenvolvendo em vendas. Mas precisa ter um produto. Você precisa ter um produto que se desenvolva junto com o processo de desenvolvimento de vendas para você ter números mais altos, né? Porque no final, o mercado
é o que faz os produtos, não é o vendedor ou a consultoria. O mercado é um hoteleiro que quer suprir a deficiência de faturamento na baixa. E o mercado é um empreendedor do setor imobiliário, talvez que tenha um empreendimento de fins turísticos que quer levar o empreendimento de 10 milhões de VGV que leva para 100. Esse é o mercado. Então, a consultoria não pode chegar no cara e falar, muda tudo, vamos fazer um produto assim, 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 assim. Também não pode, né? A consultoria pode fazer o que a empresa permite, né? Então, não vai entender de pensar que eu estou dizendo que as pessoas não se esforçam melhor. Estou dizendo que tem uma tarefa que é da empresa, que é desenvolvimento e pesquisa de produto, e tem um trabalho que é da consultoria, que é essa tarefa de orientação à venda, recursos humanos, talvez é o processo de implantação, necessidades de localização ou de espaço, configuração técnica do espaço comercial de atendimento. Esse é o trabalho da consultoria. Não. E o produto da consultoria te pode dar palpite, mas a palavra é da empresa. Consultoria, empresa do setor, né? Ou empresa hoteleira, ou turístico-imobiliária, é empresa, cada um tem sua parcela, né? E não estou dizendo que nem a empresa está certa nem errada, nem a consultoria está certa e errada. Eu estou dizendo que lá fora tem empresas mais flexíveis e também eu estou dizendo que eu não conheço algo mais flexível do que a IMG oferece. Está alinhado entre o que a gente promete e entrega. A gente promete férias sendo membro de um clube de proprietários de frações e a gente entrega férias sendo membro de um clube de proprietários de frações. Isso que a gente faz é o que a gente entrega. Uma coisa que eu acho que a consultoria ela não tem como impactar seria, por exemplo, a questão da empresa, do proprietário ali, ele ouvir o que o consumidor dele está querendo e assim conseguir moldar o produto dele. E acho que junto a isso também a questão do bom atendimento. Você acha que é comum hoje ver em outras empresas do mercado ainda sofrerem com essa questão de saber ouvir o cliente, ou então de ter um bom atendimento, ou você acha que não? Eu acredito que tem, né? Mas eu não saberia dizer. A IMG já sofreu com esse tipo de coisa no começo? Agora eu vou gostar de responder a pergunta. A IMG sofreu absurdamente. Olha, a IMG, sei lá, nos 2 primeiros meses, a IMG vendia e nem mandava o boleto para pagar. É assim que a gente começou. A gente fez X mil reais, X milhões em vendas no primeiro mês e nem os boletos da parcela 3 ou da parcela 5 a gente mandou. Então a gente, tipo, não sabia fazer, né? Não entendia. Tinha uma pessoa no financeiro que não entendia do setor, chegava um contrato daqui, o pessoal de relacionamento com o proprietário falava que os vendedores eram mentirosos, os vendedores falavam que o central de relacionamento não segurava contrato nenhum, aí as comissões eram bloqueadas porque o contrato era cancelado, o consultor não ganhava e dizia que não ganhava porque a empresa que não queria pagar a comissão, quando na verdade o contrato não estava recebido, talvez porque o mesmo cara, sabe? Sim. Pode ter vendido melhor ou pior, ou porque a central não tinha atendido bem, porque não sabia. Cara, olha a responsabilidade de você chegar para um empresário e dizer, cara, eu sou uma consultoria especializada em tempo compartilhado e eu vou fazer para você marketing, vendas e relacionamento com o proprietário da sua operação. Vou fazer dar certo. E esse aqui é o documento que eu vou cumprir. O mais aproximado disso é o que eu quero fazer. Está aqui meu documento de planejamento de negócio. E no primeiro mês não faz, no segundo não faz, e no terceiro não faz. Você como empresa, como se sente? Você terceirizado, como se sente? Isso é o que acontece. Eu estou por ver uma relação que seja proveitosa de longo prazo. Conheço 2 ou 3 casos no Brasil que tenham mais de 5 anos. Conheço 2 ou 3 casos de relações consultoria e empreendimento que têm mais de 5 anos, verdade. Conheço dezenas de empreendimentos na última década no Brasil que abriu e fechou, de empresas do setor, porque viu esse número lindo de faturamento recorrente em baixa temporada, quando não tem reserva, que o timeshare pode potencialmente oferecer, se iluminou com esse número e entrou no setor, ou se iluminou nessa ideia de esse 10 vezes o meu VGV, de 10 milhões para 100 milhões, mesmo empreendimento, mesmos quartos, mesma obra, né? Viu? Isso aí se iluminou, né? E isso não acontece, gera frustração, porque é muita responsabilidade para as partes, né? E depois, às vezes, é pior, é porque não depende também somente da consultoria. Dependia daquele gerente que no segundo mês deu uma doida e foi embora. Dependia daquele liner que também brigou com a mulher e se divorciou e entrou na bebida, sei lá. Depende de mil coisas, sabe? E não estou dizendo que seja uma palhaçada e rindo disso. Estou dizendo que a gente sabe todas as coisas que acontecem para dificultar e tem gente que passa ano e outro ano reclamando dos mesmos problemas, sem corrigir. Se você faz uma seleção com 100 pessoas, você tem 20 candidatos, talvez. Se você treinou 20, talvez você tem 2, ou talvez você tem 1, ou talvez não tenha nenhum. Esses dias eu estava falando com Flávio, Paulo, e você estava no mesmo grupo de WhatsApp. E eu falei pro Flávio, não tem um canal de marketing melhor. Tem o que a gente é multicanal.
E você falou, Ricardo e Flávio, é verdade, porque quem tem um canal de marketing não tem nenhum. Quem tem 2, talvez tenha um. Exato. Quem tem 3, talvez tenha um ou talvez tenha 2. Quem tem 5, talvez... Agora, quem tem 5 tem 1 ou 2 canais. E talvez tenha 3 ou 4. Entendeu? Exato. E esse é o jogo idêntico à lógica que você usa para pensar em recursos humanos, para pensar no timeshare, que é tão volátil, que é um mercado que mexe tanto com a emoção das pessoas, que tantas pessoas não têm saído do mercado, que tantas empresas não saem do mercado, que é uma expectativa tão grande sempre. Mas é mais difícil ver empresas consolidadas. De quando eu estou no mercado no Brasil até hoje, não sei se tem 10 empresas que estão no mesmo percurso que eu no mercado. Não sei se tem 10. No mercado que deve ter entrado, sei lá quanto, né? Não é uma crítica, mas com certeza nós que estamos no mercado temos que fazer algo melhor, né? Para que seja mais consistente e mais duradouro. E digo nós, estou falando empresários, estou falando consultorias, estou falando profissionais, estou falando líderes, estou falando você que está entrando hoje, essa semana, não sei. Cara, consistência, constância, resiliência, equilíbrio, tranquilidade. Assim, uma coisa que algumas pessoas devem se perguntar, acredito eu, por que você compartilha do que você sabe? Eu enxergo assim, que você é um cara que você tem muita visão, que você quer criar uma comunidade. Eu não conheço ainda como é a comunidade do timeshare hoje. Se, por exemplo, a galera realmente é muito unida, gosta de se ajudar, compartilha sobre o que sabe ou não. Mas eu sei que você é o cara que quer levar isso para um novo patamar, assim, para um novo nível. Você quer evoluir esse conceito de comunidade dentro do timeshare. Eu gostaria, Paulo, de empresas mais conscientes dos riscos que eu passei, que eu tomei, dos problemas que eu passei, que eu tive. Eu gostaria de consultores mais conscientes quando estão numa empresa, do que estar numa empresa do setor significa, que riscos tem e que inconvenientes tem, para não ter esses consultores que pensam a empresa pode tudo e é muito rica e o mundo que se exploda. Eu não queria ter essas pessoas no mercado. Eu queria um mercado mais puro, no sentido de não haver mentira. Eu queria um mercado no Brasil que é mais saudável a longo prazo e que quando nós no Brasil tenhamos maturidade de 30, 40 anos do mercado que tem os americanos hoje, ou na Europa talvez 20, 30 anos ou 40 anos, nós tenhamos construído algo melhor e mais saudável e mais firme. E não seja só umas empresas que têm feito isso, que o mercado é mais saudável, tem uma melhor reputação. Por isso, a gente faz pouco tempo estava nessa conversa falando com nossos proprietários sobre investimento, né? Por isso eu fico desse jeito quando escuto essas coisas, porque eu não quero empresa perfeita, eu não acredito nela. Eu não quero empreendedor perfeito, eu não acredito nele. Eu não quero consultoria perfeita, nem acredito nem gerente, nem gestor, nem líder, nem diretor, nada, não acredito em coisas perfeitas. Eu acredito em pessoas dedicadas que cada dia estão lutando e tentando melhorar. E pode falhar, mas tentando acertar. É isso que eu acredito. E eu queria um mercado assim. E eu digo isso desde o primeiro dia que eu pisei uma sala de timeshare. No Brasil, eu falei, não é necessário mentir para vender bem e muito bem. Não preciso disso para ser um craque, para ser foda, para ser uma máquina, para ser um leão. Não preciso disso para nada, para ser uma máquina de matar. E pessoas me deram mal, pessoas não entenderam. E eu sigo defendendo isso. Eu quero levar isso para o Brasil e, se é possível, daqui 20 anos, que alguém lembre de mim como uma pessoa que tentou fazer um mercado mais real, mais verdadeiro, cuidar mais do consumidor, cuidar mais dos produtos, entregar mais, promover a veracidade, inclusive a união. Promover, olha, seria fantástico se daqui a 10 anos o Diário de Timeshare promoveu a união de mais 3 empresas e estamos mais pessoas juntas aqui fazendo conteúdo, né? Você sabe que eu fico convidando pessoas direto, né? Aqui, esses dias eu convidava o Fernando, outros dias convidava o Dixon, a gente gosta de... Você é parte disso, né? Cada dia, cada semana. Então, compartilhar com mais pessoas, fazer uma comunidade mais forte para salvar e purificar o setor. Eu falando quase como um evangélico. Show, cara. Então, acho que é isso. Por hoje é isso. Beleza, então, Paulo. Um forte abraço. Tudo de bom. Boa tarde. Boa noite.